Imagine que existe um pendrive invisível escondido dentro do seu corpo, onde vários arquivos se acumulam há anos. Fadiga crônica, antigas mágoas contra seus pais, gastrite, pobreza perpétua. Você toma remédios, consulta psicólogos, mas esses arquivos não desaparecem, são simplesmente movidos para a pasta arquivo. Agora imagine uma substância capaz de formatar completamente esse pendrive. Não apenas atenuar a dor, mas apagar o próprio registro da doença da sua estrutura energética. Parece pura ficção científica. Mas então, por que a água coletada na noite de 18 para 19 de janeiro desafia todas as leis usuais da física e da biologia? Porque ela permanece em armários fechados por décadas, mantendo sua transparência cristalina e pureza, como cristal de rocha, enquanto a água comum se transforma em uma lama mofada em poucas semanas. A ciência convencional desvia o olhar, envergonhada, murmurando algo sobre baixas temperaturas de inverno e hibernação bacteriana, enquanto os céticos procuram vestígios de íons de prata onde eles nunca estiveram. Mas todos eles estão perdendo o ponto principal. Nesta única noite, a Terra atravessa uma zona de fogo cósmico. A água do planeta deixa de ser H2O comum. Ela se transforma no lendário alcaeste dos alquimistas, o solvente universal. Só que ele dissolve não a matéria, mas a informação, dissolve o karma. Neste vídeo, você aprenderá o que os sacerdotes mantêm em silêncio e o que os físicos têm medo de admitir. Examinaremos como a água comum se torna um éter líquido capaz de reescrever seu DNA. Você entenderá por que essa água pode ser um elixir da imortalidade ou um veneno que destruirá sua vida em um único gole se você não entender a lei do magnetismo. Você está pronto para aprender como apagar seu histórico médico e por que os antigos sacerdotes esperavam o ano todo por esse alinhamento planetário. Deixe tudo de lado. O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre o curso do seu destino. Helena Petrovna Blavatsky, a mulher que revelou a história oculta da humanidade, sabia o verdadeiro motivo. O que acontece com a água na noite de 18 para 19 de janeiro não é um milagre religioso. É física, mas não o tipo ensinado nas escolas. É a física do éter, a física de Ácas, a física das correntes cósmicas invisíveis que permeiam nosso planeta. Blavatsky alertou. Durante essas horas, a Terra passa por um feixe especial, uma zona de fogo cósmico. E a água é a única substância capaz de absorver instantaneamente essa vibração. Se você já tem essa água em casa ou planeja coletá-la, preste muita atenção. Você está segurando mais do que apenas um líquido. Você está segurando um cristal líquido carregado com a informação do universo. Mas Blavatsky também deixou um aviso assustador. Essa água pode se tornar tanto um elixir da imortalidade quanto um veneno que destrói a vida em um único gole. Tudo depende de você conhecer a lei do magnetismo, sobre a qual os sacerdotes se calam. Você está pronto para ouvir a verdade oculta por milênios. Você está pronto para entender por que os antigos sacerdotes do Egito e da Índia esperaram por esse alinhamento planetário para mudar seu destino. Vamos deixar de lado a superstição e encarar a verdade. A doutrina secreta ensina que a matéria é meramente espírito condensado, e o espírito é matéria rarefeita. Não há uma fronteira rígida entre eles, e a água serve como uma ponte. A água é o sangue da terra. Em dias comuns, ela dorme, simplesmente transportando nutrientes, saciando a sede e lavando os corpos. Mas uma vez por ano, quando o Sol entra em um certo grau e a Terra ocupa uma posição geométrica especial em relação ao centro da galáxia, ocorre um grande sopro. Os céus se abrem. Isso não é uma metáfora. Blavatsky escreveu que o éter não é um vazio, mas o útero materno do universo, a caixa. E nesta noite, o éter toca a matéria densa, toca a água. A água se lembra de sua origem divina. Suas moléculas se alinham em perfeita ordem, replicando a estrutura do cosmos. Nesse momento, qualquer água, em um rio, um poço, uma torneira e até mesmo dentro de suas células, ganha vida. Ela é reiniciada. Toda a sujeira acumulada ao longo do ano, toda a informação sobre guerras, dor e sofrimento, é apagada por um poderoso fluxo de radiação cósmica, não o tipo que mata, mas o tipo que dá vida. Isso é prana. Você entende o que isso significa? Em janeiro, você tem a chance não apenas de lavar os pecados, como diz a religião, mas de reescrever fisicamente a estrutura do seu corpo. Afinal, você é 80% água. Quando a água planetária muda sua estrutura, sua água interior começa a vibrar em uníssono. Mas por que então nem todos são curados? Porque as pessoas bebem essa água aos litros, mergulham no buraco de gelo e ainda assim permanecem doentes, infelizes e irritadas. Aqui reside o segredo de Blavatsky, um segredo que pode chocar. Não é a água.
É você. Helena Petrovna escreveu. O homem é um imã. Cada pensamento é uma descarga elétrica, cada emoção uma onda magnética. Quando você se aproxima da fonte durante este período sagrado, quando a água está aberta e indefesa, como um recém-nascido, ela absorve não apenas a luz cósmica, mas também você. Se você se aproximar com ganância, quero saúde, quero dinheiro, furar fila, irritado com o frio ou com seus vizinhos, estará cometendo um crime mágico. Você envenenará instantaneamente a substância mais pura de Akasha com sua mente. Um veneno etérico. Você codifica a energia poderosa com vibrações baixas, e a água que poderia ter sido uma cura se transforma em um amplificador de seus problemas. Você a bebe e se pergunta por que as coisas pioraram. Blavatsky diria: você bebeu seu próprio veneno, apenas amplificado 1000 vezes pelo poder do éter. A água é a substância mais misteriosa do universo. Em Isis sem véu, Blavatsky sugere que a água é mais do que apenas um elemento químico no sentido convencional. Ela a chamou de caos primordial do qual nasce a ordem. A água existia antes da Terra. É o corpo de Deus, transformado em líquido. Na noite da Epifania, ou Epifania, como os gnósticos a chamavam, um portal se abre. Blavatsky se referia a textos antigos sobre as águas da vida. Não é apenas H2O. Nessa noite, o ângulo de incidência dos raios cósmicos muda, a ionosfera é reestruturada. Isso é um fato científico. Os cientistas registram mudanças repentinas na condutividade elétrica da água e surtos na atividade eletromagnética mesmo sem tempestades magnéticas. De onde vem essa energia? Do nada. Do vazio. Daquele mesmo éter que a ciência oficial negou por um século, mas para o qual agora está retornando através da física quântica. Blavatsky e Senova. O éter é um meio que transmite vibrações do pensamento, e a água é seu condensador. Imagine que, na noite de 18 para 19 de janeiro, o universo liga um roteador Wi-Fi gigante na potência máxima. O sinal é puro, poderoso e de alta frequência, carregando códigos de harmonia, saúde e beleza imaculada. A água recebe esse sinal e se estrutura. As moléculas se unem em flocos de neve simétricos mesmo antes de congelar. Mas o que acontece quando você leva essa água para casa? Sua casa é um ressonador de seus pensamentos. Se há brigas constantes, ou se a energia do medo, da doença ou da pobreza estagna nos cantos, a água benta começa a funcionar como um aspirador de pó, absorvendo a atmosfera da casa. Por estar carregada de atividade e generosidade, ela entra em conflito com a negatividade. Se houver muita negatividade, a água pode ficar turva, florescer ou até mesmo morrer. Este é um sinal terrível. A escuridão na casa é mais forte do que a luz que entra. Blavatsky deu uma pista. A água ouve durante este período. Ela ouve através da vibração. Os antigos sabiam que neste dia não se deve proferir palavrões, nem mesmo nutrir um pensamento sombrio, porque o espaço vibra com tensão. Qualquer palavra dita sobre a água aberta nesta noite se materializa instantaneamente. Você já reparou como a natureza fica imóvel na noite da Epifania? O vento se acalma, os pássaros silenciam, o mundo congela. Este é o silêncio antes do som. Neste silêncio, o céu fala com o oceano. Se você ressoar com este silêncio, poderá reescrever o roteiro da sua vida. A maioria das pessoas faz o oposto. Transforma o sacramento em uma farsa barulhenta. Mergulham no buraco no gelo não para purificar seu corpo astral, mas para fotos nas redes sociais, provas de exclusão, pior ainda, sob a influência do álcool. Blavatsky escreveu que o álcool atrai as larvas de entidades astrais inferiores. Imagine. Um canal celestial se abre. Um fluxo puro de prana se derrama sobre a terra, a água no buraco de gelo brilha com luz astral. E uma pessoa pula nele, sua aura repleta de larvas de álcool e luxúria. Ocorre um curto-circuito. Em vez de graça, há uma queimadura energética. Os buracos na aura não se curam, mas se alargam. Aposta ao banho, a pessoa frequentemente adoece não pelo frio, mas pelo golpe no corpo etérico. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, citou Blavatsky a Bíblia, revelando o significado esotérico. Não se pode infundir altas vibrações em um corpo cheio de paixões básicas sem preparação. A água começará a limpar a sujeira tão rapidamente que você não conseguirá suportá-la. É uma crise de cura. Mas também há grande esperança. Blavatsky falou da memória de Atlântida. Os atlantes possuíam a tecnologia de controlar a água com o poder do pensamento. Eles podiam alterar sua densidade com o olhar de seu terceiro olho. Essa habilidade foi perdida, mas o potencial permanece em nosso DNA. Uma vez por ano,
Quando a água retorna ao seu estado original, podemos despertar essa memória. A água da Epifania tem propriedades alcaístas. Ela dissolve não a matéria, mas a informação. Uma doença crônica é informação cristalizada no corpo etérico, uma falha de programação. Os medicamentos convencionais tratam os componentes químicos, mas deixam o registro etérico intacto. A água da Epifania, quando abordada corretamente, pode dissolver esse registro. A energia segue o pensamento. A água é uma condutora obediente, ensinou Blavatsky. Na noite em que toda a água do planeta estiver conectada em uma única rede, a internet planetária, você pode enviar um pedido de cura. Não com palavras, mas com imagens e sensações. O poder dessa água reside não em sua santidade em si, mas em sua maleabilidade. Em tempos normais, a água é dura e difícil de reprogramar. Na Epifania, ela se torna argila macia nas mãos do escultor, à sua vontade. A maioria das pessoas vivem um sonho, bebem mecanicamente, todo mundo bebe, eu também vou beber. Isso não funciona. A magia requer consciência. Quando você coloca água em um jarro, isola parte do oceano eterno, mas a conexão não é quebrada. O entrelaçamento quântico, conhecido pelos místicos há milhares de anos, mantém a conexão da gota com o oceano. A água em seu jarro continua a se comunicar com as águas do Jordão, do Ganges, do Amazonas e das geleiras da Antártida. Não coloque o jarro no chão. O chão carrega vibrações baixas. Coloque-o mais alto, na altura dos olhos. Eu ou coração. E lembre-se dos espelhos. Nunca reflita a água da Epifania em um espelho. Um espelho é um portal para os planos astrais inferiores. Quando refletida, a água pode captar sombras e duplicatas. Mantenha no escuro. A luz solar direta pode desencadear o processo de germinação, mas a luz espiritual não a prejudicará. Há pessoas que usam essa água para atos obscuros. Blavatsky escreveu amargamente sobre feiticeiros que pervertem as leis da natureza. Percebendo que a água é a portadora ideal de informações, eles sussurram maldições. Tal maldição é quase impossível de remover. Ela está escrita na onda cósmica. Portanto, a regra é: não dê sua água a ninguém a menos que você tenha certeza de sua pureza e nunca a aceite daqueles a quem você teme. Isis sem véu está repleto de exemplos de sacerdotes que usavam água para clarividência. Eles a despejavam em uma tigela de prata e contemplavam por horas até que a superfície revelasse imagem do futuro. A água da Epifania é um espelho puro da caixa. Despeje-a em uma xícara à meia-noite, desfoque o olhar e você poderá ver vidas passadas ou o futuro. Mas Blavatsky alertou: isso é perigoso para a mente despreparada. Ver a verdade significa destruir ilusões, e as pessoas se apegam às suas ilusões. O fenômeno da Epifania é solar. O momento em que o sol fertiliza a água, o fogo entra no líquido. Um casamento alquímico é o nascimento da água ardente, que queima, mas não se consome. No corpo, ela pode queimar vírus e parasitas se a vibração for mantida. Mas como mantê-la na cidade, sob estresse? Assim que o feriado termina, voltamos à hibernação, e a água no jarro também adormece. Ela perde sua potência não com o tempo, mas por nosso esquecimento. Água morta, aquela que foi esquecida, fica guardada no armário por precaução. A água da Epifania deve ser usada. Beba-a, lave o rosto, regue suas flores, dê-a aos seus animais de estimação. Quanto mais você dá, mais recebe. Esta é a lei do sacrifício na teosofia. O mecanismo de penetração etérica na água. O planeta é cercado por uma grade etérica invisível. Ela geralmente está obstruída por pensamentos, ondas de rádio e poluição. Uma vez por ano, o vento solar sopra os detritos e a grade brilha. Nódulos são encontrados em nascentes, lagos e confluências de rios. É por isso que templos antigos foram construídos sobre a água. Na noite da Epifania, esses nódulos são ativados e pilares de luz se elevam ao céu. A água de tal fonte, em seu auge, pode brilhar no escuro para clarividentes. As bactérias nela queimam devido ao excesso de vida. A decomposição é impossível. Água da torneira. A matéria não tem poder sobre o espírito. Ferrugem e cloro são do plano físico. A mudança ocorre no plano etérico. O éter flui pelos canos, neutralizando os efeitos nocivos do cloro. A energia se torna mais forte que a química. A nascente é melhor, mas a torneira funciona. Um milagre em todos os lugares, porque a Terra é uma só. Você já sentiu uma sensação de formigamento, calor ou calafrios depois de tomar um gole? Este é o seu corpo etérico reagindo a alta frequência. Os chakras estão acelerando, especialmente o Svadhisthana, elemento água, e o Ajna, terceiro olho.
Pressão entre as sobrancelhas é um bom sinal. A glândula pineal está em ressonância com o cristal de água. Mas lembre-se do aviso de A Voz do Silêncio. Um coração puro é necessário antes de tocar o segredo. Se você usar o poder de forma egoísta, ele destruirá. A água não tolera mentiras. Tudo virá à tona. Muitos reclamam. Depois de beber água benta, a gastrite, as alergias e as enxaquecas pioraram. Os tolos amaldiçoam a água. Esta é a doença vindo à tona, o processo de cura. Não a force de volta com comprimidos. Deixe-a ir, agradeça. Porque um copo de água energizada causa uma reação imediata, enquanto um litro de café não. A medicina moderna ignora o que Blavatsky descreveu em detalhes. A parte mais importante é o mecanismo. Uma pessoa não tem um corpo, mas 7. O físico é um fantoche. Todas as doenças são a sombra do duplo etérico, Linga Sharira, a matriz energética das células. Se houver uma mancha em uma planta, a casa ficará torta, não importa quanto gesso você aplique. A água da epifania é idêntica em pureza a um duplo etérico saudável. Ao beber, ocorre uma ressonância. O éter puro é injetado na matriz, lavando o mal-olhado, as mágoas e as rupturas. A alta vibração desloca a baixa vibração, osmose no nível oculto. Portanto, ocorre uma crise de cura. O corpo físico entra em pânico, acostumado à sujeira. Mais profundamente, a água é o lar dos elementais. No fogo estão as salamandras, no ar estão as sílfides, na terra estão os gnomos, na água estão as ondinas. Essas são forças semi-inteligentes sedentas por vida. A água da torneira comum é morta para as ondinas superiores, mas fervilha de vampiros inferiores. A água da epifania é ardente. As ondinas superiores, que governavam os oceanos antes da humanidade, descem a ela. Traga-as para casa. Traga seres vivos. Se sua vontade for fraca, as ondinas começarão a controlá-lo. Inchaço, problemas renais, problemas linfáticos. Se você se aproximar com amor e uma vontade forte, elas se tornarão servas, curando seu corpo etérico. A memória da água e da luz astral. Tudo o que aconteceu é registrado na luz astral, a água é a portadora. Em dias comuns, ela traz caos. Na epifania, ela traz formatação. Um raio do centro da galáxia apaga registros superficiais. A água se torna uma tela em branco. Você pode gravar qualquer programa. Torne-se um programador da realidade. Os sacerdotes da antiguidade bebiam apenas água pura de informação com o código da eterna juventude. Prática. Coloque um copo na palma da mão esquerda, recebendo, cubra com a direita, dando. Olhe para a água. Visualize seu desejo como um fato. As ondinas irão reestruturar a estrutura. A água ficará mais doce, um sinal de registro. Beba devagar, imaginando luz líquida em cada célula. Água morta em plástico. Está sufocada, as ondinas se foram. Uma colherada de água da epifania reviverá o recipiente, um princípio da homeopatia. O duplo etérico é danificado pelo vampirismo em meio à multidão. Sintomas: fadiga crônica, extremidades frias, olhar vago. A água da epifania tapa os buracos, mas tome-a em jejum, pela manhã, antes de comer ou usar o telefone. Não ferva. A 100 graus Celsius, a estrutura cristalina é destruída e a informação evapora. Aqueça em recipiente de vidro. Limpeza da casa. Borrife nos cantos, visualizando flashes de luz. O ar ficará fresco. Mas se você continuar a amaldiçoar depois, a negatividade retornará intensificada. 7 águas: física, astral, emoções, mental, pensamentos. Elas se fundem na epifania. Sonhos vívidos, a alma bebe e relembra encarnações. Proteção contra intrusões mentais. A água engrossa o éter, criando uma armadura semelhante a um espelho. Os pensamentos alheios ricocheteiam. Médiuns, cuidado. Adicionem uma pitada de sal para aterramento. O objetivo não é saúde e juventude, efeitos colaterais, mas o despertar. A água lava o véu dos olhos, limpando a glândula pineal das mentiras. Chegamos à transformação da aparência. O envelhecimento é o endurecimento do corpo etérico. Rugas são rachaduras na máscara etérica. Técnica de limpeza etérica, Socino, A. Aplique água no rosto com a palma da mão, tocando levemente com os dedos ao longo de linhas de massagem ascendentes, visualizando o éter suavizando. Silenciosamente. Estou retornando à minha forma. Estou apagando o tempo. Uma sensação de formigamento é um sinal. Não esfregue, deixe absorver. Após 40 dias, um efeito radiante aparecerá.
O grande encerramento. Último dia de janeiro, tome um gole de água com 3 cristais de sal. Beba com o pensamento. Tudo o que entrou, permanece dentro de mim. Desenhe um círculo. O anel não se aproxime. Sela o poder por 1 ano. Espelhos. Não realize rituais em frente a eles. Isso cria um corredor de ressonância, e um pensamento negativo se transformará em um monstro. Para entes queridos, não imponha. A descrença bloqueia e pode causar conflitos. Kali Yuga está terminando. A água é uma ferramenta para evolução acelerada. Use janeiro como um trampolim. Energize a água, a si mesmo e sua casa, e proteja-se. Pergunte-se: quem sou eu realmente? Neste momento, enquanto esta voz toca, você pode sentir uma vibração no seu plexo solar ou calor nas palmas das mãos, uma resposta do seu Atlas interior. A janela está aberta, mas não para sempre. A escolha: desligar o vídeo e permanecer nos velhos padrões, ou levantar, coletar água, o sangue do universo, e tornar-se um criador. Se sua vontade for forte, escreva nos comentários. Aceito o poder da água viva e apago os velhos padrões. Esta é uma âncora de intenção. Obrigado por completar esta jornada. Vocês são verdadeiros buscadores da luz. Que a água viva lave os obstáculos, traga cura aos seus corpos e clareza aos seus pensamentos. Que suas famílias estejam em harmonia e suas almas em eterna primavera. Obrigado por suas curtidas e apoio.